No coração da Noruega existe um vale tranquilo. Este vale se chama Hesdalen. É um lugar de beleza natural, com montanhas e florestas. Mas Hesdalen é conhecido por outra coisa, algo verdadeiramente extraordinário. Por muitas décadas, luzes misteriosas têm aparecido em seus céus. Essas luzes não são comuns. Elas piscam, dançam, flutuam silenciosamente pela escuridão. São um enigma profundo, um quebra-cabeça que nos convida a explorar. O universo, ao que parece, colocou um de seus fascinantes pontos de interrogação bem aqui na Terra, neste vale norueguês isolado, nos convidando a olhar para cima e a nos maravilhar. As pessoas que vivem no vale de Hesdalen têm uma relação única com essas luzes. Imagine olhar pela janela numa noite escura. Você pode ver um brilho estranho surgir sobre as colinas distantes. Isso tem sido uma realidade para gerações de moradores. No início, havia muita curiosidade, talvez até um pouco de medo. O que poderiam ser essas aparições estranhas? Seriam visitantes de longe? Ou algum fenômeno natural desconhecido? Com o tempo, as luzes se tornaram parte do folclore local, uma experiência compartilhada que define sua comunidade. Este mistério contínuo moldou sua conexão com a terra e o céu acima deles, promovendo um profundo sentimento de pertencimento e admiração. As luzes estranhas de Hesdalen não passaram despercebidas pelo resto do mundo. Notícias desses fenômenos inexplicáveis se espalharam para muito além do vale. Cientistas, pesquisadores e mentes curiosas de todo o mundo ficaram fascinados. Eles ouviram contos de esferas brilhantes e luzes silenciosas em movimento. Isso não era apenas uma história local, era um quebra-cabeça científico. A possibilidade de descobrir algo novo, algo desconhecido pela ciência, era um forte atrativo. Equipes de especialistas começaram a planejar expedições na esperança de capturar evidências e desvendar os segredos guardados pelas luzes de Hesdalen. O vale se tornou um laboratório natural. Nossa busca por conhecimento nos impulsiona a explorar o desconhecido. As luzes de Hesdalen representam um desses desconhecidos. Elas desafiam nossa compreensão do mundo físico. Que forças estão em jogo para criar essas exibições luminosas? São atmosféricas? São geológicas? Ou algo completamente diferente? Algo que ainda nem concebemos? A jornada para responder a essas perguntas é uma jornada ao coração da própria ciência. Trata-se de observação, de hipóteses, de testes e da pura alegria da descoberta. O universo é vasto, e suas maravilhas são muitas. As luzes de Hesdalen são um lembrete do quanto ainda há para aprender, esperando para ser revelado. As luzes de Hesdalen não são todas iguais. Elas apresentam uma variedade notável em sua aparência. Observadores relataram ter visto luzes brancas brilhantes, às vezes tão intensas que iluminam a paisagem. Outras vezes, as luzes brilham com cores diferentes. Tons de amarelo, vermelho e até azul foram documentados por olhos atentos. Suas formas também diferem significativamente de um avistamento para outro. Muitas aparecem como esferas de luz, como bolas brilhantes e silenciosas. Outras são mais alongadas, talvez ovais ou até triangulares. Às vezes, são apenas um brilho difuso e suave contra a tela escura do céu noturno, uma luminescência tênue. Essa diversidade é parte do que as torna tão cativantes. O comportamento dessas luzes é tão intrigante quanto sua aparência. Elas não se movem como aeronaves comuns ou fenômenos naturais conhecidos. Algumas luzes flutuam lenta e serenamente pelo vale, como se carregadas por uma corrente invisível. Outras pairam silenciosamente em um ponto por minutos, até horas, antes de desaparecerem ou se moverem novamente. Depois, há relatos de aceleração súbita e rápida, onde uma luz pode disparar pelo céu a uma velocidade incrível. Elas podem mudar de direção abruptamente, desafiando as explicações convencionais de voo.
Esse movimento imprevisível e muitas vezes aparentemente inteligente adiciona outra camada ao seu profundo mistério, desafiando nossas expectativas de como os objetos deveriam se comportar em nossa atmosfera. Relatos dessas luzes misteriosas no Vale de Hessdalen não são novos. Embora os avistamentos tenham se intensificado e ganhado atenção internacional no início dos anos 80, o fenômeno tem uma história muito mais longa. Moradores locais relembram histórias passadas de geração em geração, com contos de luzes estranhas aparecendo no céu que datam de pelo menos os anos 40, e talvez até antes. Houve períodos de alta atividade, como o inverno de 1981 a 1982, quando as luzes eram vistas quase diariamente. Depois, há tempos mais calmos, quando os avistamentos se tornam menos frequentes. Essa flutuação na atividade torna o estudo sistemático desafiador, mas também sugere ciclos ou condições subjacentes que podem desencadear sua aparição. A pura imprevisibilidade das luzes de Hessdalen é um grande obstáculo para aqueles que tentam estudá-las. Os cientistas não podem simplesmente agendar uma observação e esperar que as luzes apareçam como num espetáculo. Eles podem passar semanas ou meses com equipamentos sofisticados, apenas para o fenômeno permanecer esquivo. Então, de repente, as luzes podem surgir quando menos se espera, deslumbrando os observadores antes de desaparecerem com a mesma rapidez. Essa natureza esquiva significa que paciência e persistência são fundamentais. Cada avistamento, cada dado capturado é precioso. É como tentar fotografar uma criatura rara e arisca na natureza. É preciso estar preparado para longas esperas e vislumbres fugazes de algo verdadeiramente incrível. O aumento nos avistamentos durante o início dos anos 80 despertou grande interesse científico. Isso levou à criação do projeto Hessdalen em 1983. Foi um esforço ambicioso, reunindo cientistas e pesquisadores de diversas áreas. Eles tinham como objetivo coletar dados concretos sobre essas luzes esquivas. O projeto montou uma estação de campo equipada com uma variedade de instrumentos. Isso marcou um passo significativo, saindo de relatos anedóticos para uma investigação sistemática. O objetivo era claro: ir além da especulação e entender a natureza física das luzes. Foi o início de uma longa e fascinante jornada científica ao coração deste mistério norueguês, uma busca por evidências empíricas. Para estudar essas luzes, os cientistas utilizaram uma série de ferramentas sofisticadas. Câmeras, tanto fotográficas quanto de vídeo, foram essenciais para a documentação visual. Sistemas de radar foram usados para detectar quaisquer objetos físicos associados às luzes e para rastrear seus movimentos, mesmo quando não eram visualmente aparentes. Espectrógrafos foram empregados para analisar a própria luz, decompondo-a em suas cores constituintes. Isso poderia revelar a composição química da fonte de luz, oferecendo pistas vitais. Magnetômetros mediam mudanças no campo magnético local, enquanto contadores Geiger procuravam por quaisquer sinais de radiação incomum. Essa abordagem multi-instrumental foi projetada para capturar o máximo de informação possível sobre as características das luzes. O trabalho diligente dessas equipes científicas rendeu resultados importantes. Fundamentalmente, a pesquisa confirmou que as luzes de Hessdalen são fenômenos físicos reais. Elas não são simples identificações errôneas de estrelas, planetas ou aeronaves convencionais. Nem são meras ilusões ou histeria em massa. Rastreamentos por radar frequentemente correspondiam a avistamentos visuais, indicando uma presença tangível. A análise espectrográfica, embora desafiadora devido à transitoriedade das luzes, começou a oferecer pistas sobre sua composição. Descobriu-se que algumas luzes emitiam ondas de rádio, reforçando ainda mais sua realidade física. Essas descobertas foram fundamentais, transformando as luzes de folclore local
em um legítimo objeto de investigação científica. Apesar desses avanços, as luzes de Hessdalen continuam a guardar muitos de seus segredos. A natureza intermitente e imprevisível do fenômeno continua sendo um desafio significativo. Obter medições detalhadas e de perto é incrivelmente difícil. As luzes frequentemente aparecem à distância, ou por períodos muito curtos. Isso limita a quantidade de dados que podem ser coletados durante um único evento. Além disso, o terreno acidentado do vale pode complicar a instalação e manutenção de equipamentos sensíveis. A comunidade científica reconhece esses obstáculos, mas a busca pelo conhecimento é implacável. Cada novo dado, por menor que seja, ajuda a construir uma imagem mais completa desta extraordinária exibição natural. Ao longo dos anos, muitas explicações foram propostas para as luzes de Hessdalen. Algumas teorias iniciais sugeriam que poderiam ser faróis de carros distantes, refletindo em camadas atmosféricas, ou aeronaves identificadas erroneamente. No entanto, os comportamentos observados, como pairar silenciosamente, aceleração rápida e trajetórias de voo complexas, não se alinham bem com essas explicações comuns. Investigações mais detalhadas descartaram amplamente essas ideias mais simples para muitos dos avistamentos documentados. As características das luzes, documentadas por instrumentos científicos, apontam para algo muito mais incomum e complexo, exigindo hipóteses mais sofisticadas para sequer começar a explicar sua origem e sua dança peculiar no céu noturno. O pensamento científico atual inclina-se para explicações mais exóticas, embora ainda naturais. Uma ideia proeminente envolve plasmas. Um plasma é frequentemente chamado de o quarto estado da matéria. É um gás ionizado, capaz de emitir luz. Talvez essas luzes sejam bolas de plasma, formadas por algum processo atmosférico ou geológico desconhecido. Outra teoria intrigante sugere a piezoeletricidade. Certas rochas, quando submetidas a estresse, podem gerar cargas elétricas. O Vale de Hessdalen possui características geológicas específicas, e é possível que a atividade sísmica ou outros estresses possam criar fenômenos elétricos no ar. Estes não são OVNIs no sentido popular, mas sim eventos naturais raros que estamos apenas começando a entender. Uma hipótese específica que está ganhando força é a teoria do plasma empoeirado. Isso sugere que partículas de poeira ionizadas, talvez contendo elementos como escândio do ambiente local, poderiam formar essas estruturas luminosas. Outro conceito fascinante é que o próprio vale atua como uma espécie de bateria natural. Diferenças nos tipos de rocha e a presença de minerais metálicos, combinados com a umidade do rio e fontes sulfurosas, podem criar reações eletroquímicas. Essas reações poderiam gerar energia suficiente para ionizar o ar ou a poeira, produzindo as luzes visíveis. Essas teorias são complexas, baseando-se na física, química e geologia, e exigem muito mais pesquisa para verificar seus mecanismos específicos. GAP 2S. O mistério das luzes de Hessdalen está longe de ser resolvido. É por isso que a pesquisa contínua é tão incrivelmente importante. Cada nova investigação, cada avanço tecnológico, nos aproxima um passo da compreensão deste fenômeno cativante. Resolver este quebra-cabeça não apenas satisfará a nossa curiosidade, mas também poderá revelar novos princípios científicos. Talvez aprenderemos mais sobre a física do plasma ou descobriremos processos geológicos inovadores. O universo está constantemente nos apresentando quebra-cabeças como o de Hessdalen. Ao abraçar o desafio, observando e questionando diligentemente, expandimos nosso conhecimento do cosmos e nosso lugar nele. A busca continua, e as luzes de Hessdalen ainda nos chamam.